Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, é a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, é a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Oh, a mão de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastagens. Às águas do repouso me conduz e Ele me reanima. Pelos bons caminhos me conduz, para a honra do seu nome. Mesmo se eu andar por um vale de sombra e de morte, não receio mal algum, pois Ele está comigo. Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim fazes servir uma mesa em face dos meus adversários. Perfuma minha cabeça com óleo e minha taça é inebriante. Sim, felicidade e fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida e retornarei à casa do Senhor para longos dias. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, é a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder,
a mão de Deus. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um novo tempo do programa Direção Espiritual, nova casa. A gente teve a oportunidade de ficar desde o início do ano, sendo atendido pela nossa querida Carla Carvalho, nos recebendo na sua casa aqui em Cachoeira Paulista, de onde a gente podia fazer as transmissões ao vivo e gravadas do programa Direção Espiritual. Estamos construindo o cenário. Foi um projeto que foi desenvolvido desde o ano passado pelo Zé Carratu, que é um dos maiores cenógrafos do Brasil, mas como ele tinha muito trabalho e a gente também numa correria muito grande, sem condições de acompanhar, a gente acabou tendo esse atraso muito grande. Mas graças a Deus já estamos aqui, hoje com o Christian bem acomodado, né, Christian? Muito bem agora, com toda a dignidade que ele merece. Só a nossa mesinha azul que ainda não está boa, essa azul está muito feinha aqui, nós vamos mudar. A gente levou até um susto na hora que viu esse azul. Próximo programa, próximo não, que a gente já gravou aqui um antes, viu? A gente só trocou o blazer. O programa da semana que vem já está prontinho, mas a gente vai fazer os últimos ajustes, é assim mesmo, né? Toda vez que a gente põe um cenário novo no ar, que a gente vai percebendo o que vai funcionar, o que não. Mas a gente está muito feliz por inaugurar não um novo cenário. Aliás, a gente levou um prejuízo, porque ao sair da casa da Carla, a gente perdeu a janta que tinha no intervalo. Então a gente ganhou o cenário novo, mas perdemos a janta. E está todo mundo aqui muito tristonho, porque a gente já gravou um e estamos com fome nesse momento ao vivo para todo o Brasil. Bastante famintos, todos os câmeras sem muitas condições de trabalho. Então a gente levou um prejuízo muito grande ao abrir mão daquele lugar tão aconchegante, né, Christian? Para a gente estar aqui hoje, inaugurando esse novo cenário, com esse prejuízo alimentar, mas muito felizes por ter a oportunidade de levar o nosso coração, mais uma vez, de entrar em comunhão com o seu coração, porque é assim que funciona o programa Direção Espiritual. Nós não temos fórmulas prontas, a gente não inventa histórias aqui, a gente sempre trabalha, a gente sempre reflete a partir da vida que nos é enviada. E a partir dessa comunhão, a gente estabelece uma amizade. Já são muitos anos aqui, agradeço muito a Canção Nova, agradecemos a Sony Music, que foi quem nos presenteou com esse cenário, quem nos deu a oportunidade de ter um novo lugar, né, para a gente poder fazer o programa Direção Espiritual chegar ao seu coração, com uma luz bonita, com um cenário bonito, é o nosso desejo. Mas muito mais que isso, eu não me iludo, sempre disse isso aqui, sempre digo isso nos bastidores também. É interessante ter um cenário organizado, bonito, de bom gosto, com bom material, que seja durável. Aliás, mostra aqui por gentileza. Eu gostaria que depois, quando a gente for passar para o próximo, você que deseja fazer um vestido de madrinha, de casamento, tem muito desse tecido aqui. Olha que beleza, você que vai para aquele casamento 2 horas da tarde, faz uma maquiagem leve. Aliás, as meninas da Canção Nova vão ficar um bom tempo quando a gente desmontar esse cenário, sem precisar comprar tecido para ser madrinha, para uma ocasião festiva, né? Até um paletó para o China, não dá? Ele está pretendendo ficar noivo, já pode fazer. Daqui uns 4, 5 anos, quando a gente mudar o cenário, já tem o tecido para o paletó dele. Posso te dar um também, um pedacinho desse tecido. Você ia ficar ótimo com esse tecido fazendo um paletó para você. Mas eu sempre digo, minha gente, que o mais importante é a oportunidade de nós estarmos juntos. Tanto é que quando nós tivemos o problema de não ter aonde fazer o programa, eu falei, olha, eu tenho certeza que o povo que me acompanha não fica prestando muita atenção. Claro, é interessante a gente ver um lugar bonito. E a casa da Carla era um lugar muito aconchegante, muito bonito. Mas eu tenho certeza que vocês estavam muito mais interessados era no nosso encontro. Ainda que a gente tivesse só uma parede branca de fundo e a gente pudesse continuar os nossos encontros toda quarta-feira, já teria valido a pena. E por isso eu me sinto tão confortável em estar aqui hoje, em ter a oportunidade de dar esse passo novo, nesse novo tempo do programa Direção Espiritual, por receber a sua confiança. Para mim, de tudo aquilo que eu faço como padre, o programa Direção Espiritual é o que eu considero de mais importante. Não que a minha vida sacramental não seja importante, eu estou falando da minha vida como pregador.
O mais importante do meu trabalho como padre é a Eucaristia que eu posso celebrar, é o batizado que eu faço, é o casamento que eu presencio em nome da igreja. O que é de mais sagrado que eu posso viver como padre é a minha vida sacramental. Eu falo da minha vida pública, de tudo aquilo que eu posso fazer como padre, como escritor, como cantor, como homem que trabalha com arte. O programa de direção espiritual é a minha primeira missão. E eu fico muito honrado de estar aqui dando continuidade, de receber esse carinho tão grande por onde eu vou, por saber que o programa de direção espiritual faz parte da vida de muita gente, que nós entramos na história de muita gente e que esta comunhão estabelecida tem sido muito frutuosa. Posso dizer para você que para mim é muito frutuosa. Hoje mesmo saí de casa tão cansado mesmo. E quando chego aqui, gravei o primeiro programa, é como se Deus soprasse em mim um novo ânimo, me desse uma nova alegria. Eu renovo realmente aqui na Canção Nova as minhas forças. Sou muito grato à Canção Nova pela oportunidade de estar aqui, ao Monsenhor Jonas, a Luzia, Santiago, ao meu querido Eto, toda a administração, todo o pessoal da TV. Muito obrigado por permitir que o Direção Espiritual continue no ar, a minha equipe técnica, todos aqueles que estão sempre aqui comigo, muito obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade de fazer esse programa acontecer. Quero começar agradecendo. Vivi momentos muito preciosos na peregrinação. As pessoas que foram comigo para os santuários marianos, muito obrigado pelo carinho com que esse grupo me tratou, pela oportunidade que nós temos de viver, de sermos uma família durante 10 dias, quase 12 dias, né? A oportunidade de estarmos juntos, de compartilhar a nossa fé, de celebrarmos juntos, de pedir que, durante aquela viagem, de permitir que a graça de Deus nos atingisse. É muito interessante, toda vez que nós vamos peregrinar, toda vez que a gente sai de casa para poder ir a algum lugar, o que na verdade nós pretendemos é chegar a nós mesmos. E às vezes nós precisamos sair da nossa casa para chegar a nós. Pode parecer contraditório. Nem sempre nós estamos em nós. Eu sou a minha casa. Parece dualista isso, né? Parece que eu posso me dividir. Não, é só para entender. Eu não gosto de me esquartejar como pessoa. É só uma questão didática. Eu acredito na unidade do ser humano. Corpo e alma no mesmo contexto, numa mesma unidade. Mas às vezes para a gente entender é interessante. Essa separação é só para a gente compreender o que se passa. O meu corpo hospeda toda a dimensão espiritual da minha vida. E nem sempre eu estou em mim. Porque nem sempre eu consigo viver a minha unidade. Nem sempre eu consigo experimentar a minha unidade. É como se eu estivesse manco, se eu não estivesse com todas as minhas condições de andar. E às vezes quando nós saímos da nossa casa e vivemos o desconforto de uma viagem longa, de dormir em cama que não é a nossa, de conviver com pessoas que não fazem parte do nosso convívio, que às vezes pode até gerar uma dificuldade ao longo dos dias, a gente começa a fazer uma peregrinação que não é só geográfica. É como se a gente tivesse a oportunidade de visitar algumas regiões do nosso coração que o outro aqui nos permite. Isso foi uma coisa muito viva entre nós, que eu gostaria de compartilhar com aqueles que não foram. Eu tenho certeza que aqueles que foram, que me assistem agora em casa, sabem muito bem o que eu estou partilhando aqui nessa hora, porque nós vivemos muito intensamente isso. Deus mexeu muito no nosso coração a partir dos nossos relacionamentos. Foi uma temática como se a gente tivesse estruturado a nossa peregrinação, a própria liturgia dos dias ia nos favorecendo refletir o nosso relacionamento com o outro como um lugar de conversão. E foi muito interessante porque a gente viveu na prática isso. Volto a dizer, algumas regiões do meu coração eu não posso chegar sozinho. É o outro que me faz chegar. O outro que me é difícil, né? O outro com quem eu tenho uma certa dificuldade é que vai me possibilitando fazer essa viagem para dentro de mim mesmo, onde Deus vai mexendo em mim através dos outros. E por isso que, quando eu me disponho a fazer essa viagem, eu consigo ficar em mim. Eu me hospedo,
sabe? Eu sinto a minha unidade. Aliás, é interessante a gente perceber isso. Quando nós estamos muito cansados, quando nós estamos muito estressados, o que nos ocorre? É uma sensação de estarmos quebrados, de não estarmos inteiros. A tristeza é um pouco isso. Você experimenta e sabe do que eu estou falando. Quando um acontecimento ruim lhe ocorre, quando você escuta uma coisa desagradável, quando você presencia um fato, ou então quando você está inserido dentro de um contexto muito pesado, é como se você perdesse a sua inteireza. É como se você não estivesse em você. Como se o corpo deixasse de hospedar a alma, sabe? Como se houvesse essa ruptura. Por isso que eu gosto daquela música do Lenine, né? Da paciência. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara, a vida não para. É verdade. Às vezes o nosso corpo pede um pouco mais de alma. É como se nós estivéssemos vivendo só a dimensão material da vida. Isso nos esgota, isso nos cansa. Quando você está realizando um trabalho, por exemplo, onde você não é feliz, o cansaço do seu corpo, ele vai ficando tão insuportável. Por quê? Porque você não faz uma rega, da mesma maneira como a gente rega uma planta que está seca, com uma água fresca, para que aquela terra possa absorver. A mesma coisa na nossa vida física. Quando eu estou muito cansado, mas eu estou feliz com o que eu estou fazendo, é como se a felicidade fosse essa rega sobre o corpo e o cansaço fica bom. A gente deita na cama satisfeito com aquele cansaço e a gente dorme bem. Mas quando nós estamos realizando uma função em que a gente não é inteiro naquilo, é como se estivesse faltando a rega para que o corpo pudesse sentir a satisfação daquele cansaço e dormir. Quando nos falta a satisfação do cansaço, a gente não dorme. Então fica o cansaço sendo acumulado. Vai acumulando, acumulando, acumulando. E a peregrinação nos mostrou como é necessário nós retirarmos, como é preciso muitas vezes a gente fazer uma viagem para a gente perceber isso. O que está nos cansando, o estilo de vida que nós estamos levando. Quando nós saímos da nossa casa e vamos viver um tempo de exílio, digamos assim, né? Um tempo retirado, parece que as coisas ficam mais claras para nós. Então lá, Deus começou a nos mostrar aquilo que estava nos desgastando dentro das nossas casas. Apontando-nos, por exemplo, como nós somos cruéis uns com os outros, sem perceber que somos. Sem a consciência, né? Sem a consciência de que a gente é cruel. Porque todo dia a gente exerce um pouco a nossa crueldade. A crueldade está aqui, está em mim, está em você, está no Christian, está em todos nós. A conversão é quando você toma consciência disso e começa a administrar essa crueldade. Às vezes dentro da nossa casa nós estamos sendo cruéis com as pessoas que nós amamos, até de maneira justificada. Temos motivo para sermos cruéis. Mas definitivamente, nós não temos o direito de ser. Nem tudo aquilo que nós temos, estamos legalizados, digamos assim. Temos motivos, mas nós não temos o direito. Eu tenho todo o argumento lógico para eu ser cruel com aquela pessoa, porque ela não foi competente, porque ela não correspondeu às expectativas que nós tínhamos. Mas aí quando você joga a luz do Evangelho, você percebe que você não tem o direito de exercer essa crueldade. Crueldade não combina com fraternidade. E às vezes Deus precisa nos retirar do nosso meio, nos colocar no outro meio estranho, com pessoas estranhas, para a gente ter condições de reconhecer onde é que nós somos cruéis, quais são os mecanismos da nossa crueldade. Você não foi para a peregrinação, você não teve a oportunidade de ser retirado do seu meio, mas você pode pensar sobre isso também. Quem sabe você, observando o jeito como você vive, você vai identificar aquilo que realmente está lhe cansando, aquilo que realmente está lhe empurrando para um contexto de crueldade, porque isso também está muito associado, né?
Quanto mais estressado a gente está, e o estresse é justamente isso, o desconforto de não estar vivendo do jeito certo, quanto mais estressado a gente está, maior é a nossa facilidade de ser cruel com aqueles que estão ao nosso redor. E a peregrinação foi uma bênção para nós, no sentido de nos ajudar a entender essa crueldade, de percebê-la. Eu lembro, nós tivemos uma missa que durou 3 horas. Só o ato penitencial foi 1 hora. Foi numa sala de um hotel lá, a gente não tinha igreja para celebrar naquele dia, foi lá em Barcelona. E eu fiquei impressionado de como Deus nos falou através daquele ato penitencial, onde a gente esmiuçou a nossa crueldade mesmo. Sabe quando você começa a pegar um pecado e você vai espremendo e descobrindo todos os desdobramentos daquele pecado, com atitudes muito concretas, e a gente tendo a oportunidade quase de pegar no pecado e senti-lo, como se ele fosse uma matéria. Gente, mas foi tanta libertação no coração daquelas pessoas, que algumas até adoeceram. E a gente sabe que muitas vezes, quando a gente vive uma libertação espiritual, o corpo reage, né? O corpo reage. A gente tem febre sem motivo, a gente tem uma indisposição intestinal. Sempre que nós mexemos nas questões espirituais, o nosso corpo se manifesta. Por quê? Porque nós somos um só, é um mecanismo só. Às vezes, o desarranjo físico tem causas espirituais, e naquele dia a gente experimentou isso. A libertação, na oportunidade que a gente teve de tocar quase que materialmente a nossa crueldade, identificá-la, e as lágrimas lavando os nossos rostos com arrependimento, né, com o desejo de voltar para casa. Eu não quero ser cruel de novo. Eu não quero ser um cruel inconsciente. Mesmo quando eu estiver exercendo a crueldade, eu quero estar consciente disso para eu ter condições de cortar, para eu ter condições de interromper aquilo que em mim é tão maléfico, tão diabólico. As nossas atitudes diabólicas. Aquela peregrinação, aquele tempo, foi para nós ali, para os 100 e poucos peregrinos, uma oportunidade de nós identificarmos, à luz da mística de cada dia. Os santuários marianos nos inspiravam, e eu vivo a devoção mariana, vocês sabem disso. A devoção mariana para mim só tem sentido se ela me colocar na presença de Jesus. Maria não quer que nós fiquemos parados nela. Então a gente visitou os lugares que foram importantes e que são importantes dentro da devoção mariana, só para encontrar Jesus. Pelas mãos da mãe, a gente chega ao coração do filho. É o coração do filho que nos transforma. Mas a mística da mãe nos ajuda a ter o coração transformado, porque psicologicamente é fácil entender. A experiência que nós fazemos da mãe, salvas algumas exceções, né? Que existem pessoas que tiveram experiências terríveis com as mães. Mas geralmente, por mais tumultuada que seja, o vínculo com a mãe é sempre marcado pelo afeto, pelo amor, pela responsabilidade. É um vínculo muito definitivo. Então, inspirados por esse amor de mãe, a gente se dispõe a conhecer o coração do Filho, Jesus, que é o nosso Salvador. Maria não nos salva. Quem nos salva é Jesus. Na oportunidade que a gente tem, e como é que Ele nos salva? Na oportunidade que a gente tem de tocar o nosso pecado, de identificar quando nós somos cruéis, onde erramos, com quem erramos, e ali interferimos. Essa salvação, ela é necessária porque ela traz paz ao nosso coração, ela traz paz à nossa família. Nós não estamos falando de uma salvação escatológica que nós esperamos viver depois que a gente morrer, não. O cristianismo nos convida a viver uma salvação histórica também. A salvação que a igreja nos convida a viver a partir de Jesus, essa graça que Jesus derrama diariamente sobre nós, não é para nos salvar depois da vida, da morte, não, somente. É uma salvação agora, porque ao experimentar a graça de ter a minha conduta reorientada, de modificar o meu jeito de tratar os outros, eu começo a viver em paz. Quando eu descubro que eu sou cruel com meu irmão, com minha mãe,
Você com seu marido, com sua esposa, quando você percebe que você está sendo cruel e consegue quebrar o poder da crueldade, você está antecipando a salvação na sua vida. Porque isso é prazeroso demais, minha gente. Você olhar para a vida que você está vivendo e saber que você está fazendo as coisas certas, que você está em paz. Como é que nós sabemos que nós estamos no caminho certo? Quando nós estivermos em paz. Deus nos fala através da paz. Ele nos incomoda, claro, mas sempre para que a gente tenha condições de buscar essa paz. Uma paz que nunca é definitiva. Como dizia o padre Zezinho, ela é inquieta. Eu estou sempre inquieto. Eu estou sempre buscando o melhor do meu coração. Por isso que eu não fico em paz para deitar no berço esplêndido e dormir o resto da vida. Não. É para que eu tenha condições de reconhecer quando é que eu sou cruel, quando é que eu sou diabólico, mudar aquele comportamento e ter aquela sensação boa de que nós estamos fazendo as coisas certas. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.